a todos. Meu nome é Éder Lopes. Eu sou Ivo da Silva Bulhões. Nós fizemos um trabalho sobre o estudo de caso sobre a gestão estratégica de pessoas na Secretaria de Finanças, CEFIM, na Agência de Rendas do município de Machadinho do Oeste. Então, trata-se de uma pesquisa aplicada, qualitativa, cujo objetivo visa descrever as características de alguns eventos inerentes à eficácia e eficiência na CEFIM, que estejam possivelmente correlacionadas ao nível de satisfação dos seus servidores, estabelecendo relações entre variáveis que envolvam o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, questionário e observação assistemática. Por fim, assumir forma de um levantamento envolvendo a interrogação direta das pessoas cujo comportamento desejou-se conhecer na CEFIM, assim sendo, avaliar uma possível correlação com o desempenho da entidade. Os tributos aumentam porque a sonegação é alta, ou a sonegação é alta porque os tributos aumentam? Não importa saber o que começou primeiro. Importa é que esse ciclo vicioso seja interrompido. Com toda certeza, é verdade que não há Estado sem tributos, mas não pode haver Estado justo com sobrecarga tributária. Por outro lado, a sonegação tem que ser tratada como um crime, tem que ser combatida. Resta saber se existe um ambiente favorável, interminente para fomentar a atividade criminosa, seja por condescendência, cumplicidade ou peculiar. Como forma de retaliação às negligências do gestor público na formação da índole profissional, com manutenção de caráter íntegro e estímulo à probidade em seus funcionários. A preocupação com a gestão de pessoas representa mais que uma discussão estratégica no âmbito de algumas organizações públicas. Entende-se hoje que as ações decorrentes do labor humano no serviço público devem satisfazer as expectativas por excelência, tão demandada pelos cidadãos que são seus usuários imediatos. A função de um bom gestor é estabelecer as metas, alcançá-las através de planejamento, da análise do conhecimento dos problemas e enfrentar, visando solucionar os problemas e organizar recursos financeiros, tecnológicos, considerando-se como um líder, consolidando-se como um líder ao dirigir e motivar as pessoas. Enfim, um bom gestor sabe incentivar sua equipe de forma simples e objetiva, mantendo a união do grupo. Utilizando de maneira consciente o patrimônio de conhecimento da organização, as pessoas conferem validade ou efetivam as modificações necessárias para seu incremento. Dessa forma, há uma relação próxima entre as competências organizacionais e as individuais, de modo que o estabelecimento de competências peculiares devem estar submetidos à reflexão sobre competências organizacionais. Oliveira, 2005. O questionário aplicado foi dirigido a esse foco. Foram feitas perguntas, entre as quais vamos relatar assim: quais são as políticas de recursos humanos existentes na CEFIM? Quais as vantagens trazem ao servidor? Em resposta, podemos afirmar que 50% dos funcionários não têm informações sobre quais são as políticas de recursos humanos da instituição em que trabalham. 15% não souberam explicar e os demais estão insatisfeitos. Isso demonstra que há uma
vulnerabilidade na aplicação desse programa ou propriamente sua inexistência. Só para complementar um pouquinho, nós reunimos na CEFIM, na Agência de Renda do município de Machadinho do Oeste, nós reunimos todos os servidores e fizemos a pesquisa lá em loco com os servidores e fizemos esses questionamentos para eles. Essas 12 questões nós perguntamos, né, também. Então foi coletada a informação dos próprios servidores. E esse questionário aberto, ele não teve o objetivo de apontar, mas sim deixar o funcionário expressar seu sentimento em relação ao que ele recebe no órgão, seja ele como capacitação, estímulo, doutrinação, enfim. A nossa proposta foi exatamente fazer esse levantamento de uma forma não vinculada a nenhum critério de abordagem. Deixamos por a expressão livre do funcionário. A pergunta que fizemos também é como se dá o ingresso na CEFIM, recrutamento e seleção. Existe algum planejamento de força de trabalho? Atualmente, o ingresso se dá por concurso público. De tempos em tempos é realizada uma pesquisa para levantar o quadro do pessoal atual. Essa pesquisa é repassada ao secretário de Fazenda, que faz o planejamento para a realização de concurso público, a partir da convocação para a criação de comissão de concurso. No caso específico da agência de Machadinho, da agência de renda de Machadinho, não há nenhum funcionário concursado. Os funcionários que lá existem, eles 50% são efetivados, sejam eles funcionários que vieram do ex-território ou que foram chamados de forma a atender a necessidade do órgão e que mais tarde passaram a ser efetivados. Parte desses funcionários são cedidos por outros órgãos e alguns, em torno de 15% desses funcionários são funcionários terceirizados. Como se dá a ocupação de cargo de livre provimento na CEFIM? Cada agência de renda municipal tem uma portaria de chefe de unidade, que é indicada politicamente, onde são os que não concordam 16,6%, os que concordam 16,6%, os que não concordam 33,3% e 50,1% não quiseram opinar, evidenciando a influência que o jogo político tem sobre a máquina estatal. Como acontece a progressão e promoção? Existem planos de cargo de carreira na CEFIM? Existe um plano de cargo de carreira na CEFIM. Conforme o plano de carreira, a primeira progressão se dá após o término do período probatório, que é de 3 anos. As etapas de progressão se dão de 2 em 2 anos, em ato contínuo. No desenvolvimento de pessoas, acontece capacitação, treinamento, orientação, de quanto em quanto tempo? Conforme apurado na pesquisa, quanto da aplicação do questionário, existe um programa de capacitação da CEFIM. O que não há é uma periodicidade definida, dependendo muito de quem esteja no cargo de coordenação para que isso venha a ocorrer. Metade dos funcionários não recebe treinamento há mais de 10 anos. Uma terça parte, eles receberam treinamento há mais de 3 anos. Como é a composição das tabelas remuneratórias? Existe uma disparidade de remuneração na CEFIM. Apenas 15% recebe até 20 salários mínimos, 10% até 8 salários mínimos e 50% são funcionários que recebem até 3 salários mínimos. Os demais recebem até 2 salários mínimos. Isso compõe um ambiente desfavorável à questão da satisfação do funcionário em relação ao que ele recebe quanto da execução de sua função. Existe uma avaliação de desempenho em demais sistemas de avaliação? Conforme apurado na pesquisa,
não existe a avaliação de desempenho ou qualquer outro sistema de avaliação. Existiu no passado, mas acabou, afirmam os funcionários entrevistados. A oitava pergunta que foi feita é como se dá a liderança e poder hierárquico na CEFIM? Como se dá a comunicação com os diferentes níveis hierárquicos? A síntese é que isso ocorre através da figura de um chefe. Ou seja, as informações elas são centralizadas. Qual o reconhecimento dado aos servidores quanto à realização de um bom trabalho? Nenhum servidor alegou sentir-se reconhecido no desempenho de suas funções, caracterizando o sentimento de insatisfação ou omissão a expressar seu sentimento em face da incapacidade de uma autoavaliação e valoração. Talvez pelo medo da perda ou pela retaliação por parte dos superiores, conforme demonstrado na decisão de não opinar sobre o assunto em aproximadamente 50% dos entrevistados. Existe um sistema de prêmio, se existir, com cursos, viagens, bônus, etc. A resposta foi que somente o auditor fiscal da Receita pode emitir auto de infração e o mesmo recebe uma percentagem do valor do auto de infração emitido. Os demais funcionários públicos não recebem nenhum tipo de bonificação. Qual é a qualidade de vida? Se existe algum programa voltado à saúde do servidor. E foi perguntado também sobre o grau de satisfação do servidor. Nenhum se mostrou muito satisfeito. 16% demonstrou insatisfação. 60% pouco satisfeitos. 60% demonstraram-se insatisfeitos, corrigindo. E aproximadamente 10% pouco satisfeitos. Como já disse, não existe programa de incentivo ou estímulo aos funcionários, nem de saúde, nem de qualquer outro. Entretanto, é perceptível o alto padrão de qualidade de vida dos funcionários dos cargos melhor remunerados, em comparação aos funcionários de nível inferior. Como é feita a fiscalização da divisa do Estado com o Mato Grosso, que é a localidade de Machadinho do Oeste, ela faz divisa com o Estado do Mato Grosso. Não existe um posto de fiscalização fazendária na divisa do Estado de Rondônia. Portanto, a fiscalização é volante e a critério do chefe da agência de renda local. Certo. Só para finalizar, então, após esse estudo de caso, não foi possível apontar correlação nem estabelecer a característica de evasão fiscal correlacionada à eficácia e eficiência do órgão diretamente proporcional ao nível de satisfação do servidor do setor público. Conclui-se, porém, que a CEFIM, Agência de Renda de Machadinho, tem necessidade de adoção de novas práticas de gestão estratégica de pessoas, com o intuito de melhorar, de melhor motivar seus servidores, melhorar sua qualidade de vida e, consequentemente, melhorar seu desempenho nas atividades desenvolvidas pelo órgão. Observou-se que o que está faltando na Secretaria de Finanças, o que não é diferente, creio, dos outros órgãos públicos, não seria só a parte de capacitação, né, e qualificação dos servidores, mas também encontrar um meio de melhor aproveitar o conhecimento desses servidores, né, fazendo uma pesquisa de qualificação funcional, onde melhor se encaixam. Se o servidor fez um treinamento para um determinado serviço, se ele está desenvolvendo aquilo no órgão e, consequentemente, mantê-lo no órgão, né? Você faz um treinamento com o servidor e, se você não dá condições para desenvolver um bom trabalho, ele vai procurar outra coisa, vai querer fazer um outro concurso público. Então, além de capacitar, encontrar um meio de mantê-lo no órgão que ele trabalha. E é isso.